perceber o momento em que estamos vivendo e que todos os anos vivemos nessa época do ano. São as mesmas reportagens todos os anos. Você vai ver, depois do Natal vão aparecer as reportagens nos jornais, nos telejornais, falando dos descontos, dos preços pós-Natal e como é mais economicamente viável você comprar coisas depois do Natal do que no Natal e na véspera do Natal. São sempre as mesmas coisas, os mesmos assuntos. Eu conversava com uma jornalista aqui da Novo Tempo, a Laís, e ela falava como é difícil a gente poder viver realmente o espírito do Natal num momento como esse, onde todos os estímulos externos nos jogam para o consumismo e parece que a gente fica preocupado, né? Caiu o 13º, não caiu o 13º, quando caiu o que eu vou fazer? Eu vou pagar dívida para poder me endividar mais, para poder comprar, para poder consumir, porque eu tenho que dar presentes. Eu preciso dar, meus filhos estão esperando, alguém vai me dar, eu tenho que retribuir esse presente. E a gente fica tão focado na troca de presentes, o que vai dar, até quanto vai gastar, se podemos gastar, se vamos ter crédito, se vamos parcelar, fazer à vista, vale a pena, não vale a pena. A gente fica tão envolvido com essas coisas que parece que, embora o Brasil, que é um país estritamente cristão, creia no nascimento de Jesus, na vinda do Messias a essa terra, parece que a gente não consegue viver isso na prática nesse período do ano. A gente já está cansado de um ano inteiro de atividades, seja na escola, no trabalho, alguns já estão pensando em férias, outros já estão de férias. São tantas coisas acontecendo nesse período do tempo que parece que o Papai Noel tem mais a ver com o Natal do que mesmo o Senhor Jesus. Aliás, parece que o Papai Noel é mais celebrado nessa época do ano do que o Papai do Céu. Infelizmente, o Natal, o nascimento de Cristo e essa celebração do nascimento de Cristo foi completamente desvirtuado, deturpado. E não é só uma questão econômica, não. Eu entendo que é uma questão espiritual. É lógico que o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, que é o nosso inimigo, ele com certeza, no decorrer das eras, dos séculos, ele conseguiu de alguma maneira tirar o foco do aniversariante, que é Jesus. Só para você ter uma ideia, no Brasil, esse mês de dezembro, estão sendo colocados mais 140 bilhões de reais na economia. Sabe o que significa? Em relação ao ano passado, é um acréscimo de 20%, num ano em que o Brasil cresceu 1%. Mas as pessoas irão gastar mais 20% do que já gastaram no Natal passado, que foi um Natal muito forte em consumo. Ou seja, o foco concreto, prático da vida das pessoas está nisso. Vocês sabem que as lojas estão avisando que elas têm dificuldades hoje de manter estoque, porque não tem como você guarda e vende, você não consegue estocar. Tamanho é o absurdo do consumismo nessa época do ano. E então você já deve estar pensando, mas pastor, então é pecado eu comprar um presente, presentear, receber um presente? Não é essa a questão. A questão é que a gente pode talvez fazer essas coisas com cuidado, com moderação, com parcimônia, mas sem perder o foco. Por exemplo, nessa época do ano, os seus filhos têm que pensar mais em Jesus do que no Papai Noel. Eles precisam estar focados muito mais no nascimento de Cristo do que nos presentes. Então, o que nós estamos colocando como ênfase na nossa casa? Às vezes a gente coloca a árvore de Natal na nossa casa, enche de presentes debaixo dela. Algumas pessoas enfeitam as casas com luzes, já viu isso, né? Na sua cidade deve ter bastante disso, talvez na sua casa. Luzes, renas de luz e toda aquela história. E as pessoas elas vão deixando de lado, quase que de maneira inconsciente, Jesus. É lógico que se eu perguntar para você agora, e aí? Por que você está comemorando o Natal? Você sabe todas as coisas, todas as respostas você já tem aí na sua mente. Mas na prática, parece que Jesus fica de lado. O Natal, embora seja uma época festiva, também é um mês, esse mês de dezembro, é um mês onde se comete o maior número de suicídios na época do ano. Essa é a principal época. Sabe por quê? Porque o Natal é uma festa familiar. A gente se reúne com a família para celebrar o Natal. Só que muitas pessoas não têm a família que gostariam de ter, algumas não têm família. Pense num homem que se divorciou agora há 2 meses, longe dos filhos, longe da esposa.
as escolhas que fez na vida. Então é um momento de muita alegria para muitos, mas também de muita tristeza para alguns. Esse mês também é um mês tremendo em termos de latrocínio. É um mês com maior índice de latrocínio, roubo seguido de morte. Exatamente porque as pessoas estão com mais recursos, mais dinheiro, então isso chama mais atenção. Então tudo isso está acontecendo nesse exato momento na sua vida e na minha vida, agora nesse mês de dezembro. Você liga a televisão e o tempo inteiro aparecem filmes sobre o Natal, desenhos sobre o Natal, propaganda sobre o Natal é inserido nos programas ao vivo como esse. Agora, será que a gente deveria comemorar o Natal no dia 25 de dezembro? Bom, você precisa saber de uma coisa. A primeira vez na história da humanidade onde o Natal foi celebrado no dia 25 de dezembro foi no ano 354. Então, quando isso aconteceu, quando o Papa Libério instituiu essa data, na verdade, a Igreja Romana ela estava cristianizando eventos pagãos. Eu não sei se você sabia disso. Mas o dia 25 de dezembro, para a religião pagã, era o momento do Natalis Solis Invictus, que é uma expressão do latim que significa o nascimento do sol invicto, que eles adoravam ali o Deus Sol. Então o que eles fizeram? Uma festa pagã, eles agora começam a cristianizar as festas e os costumes pagãos. Muitos cristãos se negaram a isso. Mas muitos cristãos começaram a pensar, puxa, talvez não seja tão ruim, a gente aproveita aqui essa situação e coloca Jesus nesse momento. Querido, nós não sabemos quando Jesus nasceu. Alguns estudiosos apresentam fevereiro, março, outros colocam outubro, setembro, depois de muitas pesquisas e estudos, mas nós não temos a data exata. Eu fico me perguntando, por que será que a gente não esquece a data do nosso aniversário, mas esqueceu a data do aniversariante mais importante do mundo? Sabe, será que foi negligência ou talvez um plano divino? Sim, porque a Bíblia, ela não fala a respeito do dia do nascimento de Jesus. Nós não sabemos. Isso não ficou registrado em nenhum lugar na história. Pelo menos até agora, com os estudos em arqueologia, nas pesquisas, nas descobertas, até agora, nós não temos nenhum documento que mostre o dia do nascimento de Cristo. A Bíblia também não revela. Será que Deus não queria que eu e você soubéssemos desse dia? Conversando com um teólogo, Ailton Santana, que nos ajuda aqui no Está Escrito, ele mencionou uma possibilidade comigo hoje. Talvez fosse porque o Senhor Jesus e o próprio Deus, talvez eles quisessem que Jesus fosse comemorado o seu nascimento todos os dias do ano e não apenas em um único momento, em uma única situação. Talvez essa seja uma possibilidade. Agora, querido, independente das razões, o fato é que nós não sabemos o dia em que Jesus Cristo nasceu aqui nessa terra. Mas nós temos uma certeza, não foi no dia 25 de dezembro. E aí então começa-se a polêmica. É por isso que a gente colocou a nossa enquete no site, né? Você sabe, estaescrito.com.br, você encontra ali uma pesquisa. É certo comemorar o Natal? Sim, não, sim, com restrições? Sim, porque as pessoas dizem assim, mas espera aí, pastor, essa data é pagã. O cristianismo não é pagão, então é certo ou é errado? Bom, preste atenção no que eu vou dizer a você. Como que o cristianismo entende isso? Nós não comemoramos a data, nós não aceitamos essa data e nós mostramos para o mundo inteiro que não é essa data. Então nós aproveitamos esse evento chamado Natal, onde o comércio, a economia, as pessoas, as produções dos meios de comunicação estão voltados para o Natal, para o nascimento de Cristo, e a gente aproveita esse momento para falar aquilo que é certo, aquilo que é errado e apresentar Jesus Cristo como o Messias que veio nos salvar. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, tudo isso para salvar a raça humana. Então, o cristianismo em si aceita essa data, 25 de dezembro? Não. Pelo contrário, nós dizemos, olha, não está certo, não pode ser. Você sabe que também um dos deuses que a gente encontrava lá na Pérsia era Mitra, que também representava o Deus Sol.
E as pessoas naquele contexto, ali no 4º século, 5º século, para poder conseguir colocar esse conceito do dia 25 de dezembro, Deus Mitra, Natalis Solis Invictus, eles iam até a Bíblia dizendo, não, Jesus é o sol da justiça, ele é a luz do mundo, então o sol seria um símbolo também de Cristo, e eles tentaram cristianizar o paganismo. Ao invés de rechaçar tudo que vem do paganismo, acabou tendo ali uma convergência, e hoje a gente vive essa situação. Por isso, você que é cristão, eu que sou cristão, nós não comemoramos a data, e sim o evento do nascimento de Cristo. Aproveitamos esse momento para falar a respeito do nascimento de Cristo, que pode ter ocorrido em outubro, setembro, fevereiro ou março, ou em qualquer outro mês do ano, porque o importante é o evento, é o nascimento e não a data. Talvez, se nós soubéssemos a data exata do nascimento de Cristo, talvez nós fôssemos desvirtuar o evento tanto quanto fazemos agora. Agora, a gente precisa vir para a Bíblia e entender algumas coisas importantes. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la já no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso 6 e no verso 7. Aqui nós encontramos uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, e você vai ver a amplitude desse ministério lindo de Jesus, que veio aqui nessa terra morrer no meu e no seu lugar. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. Bom, nessa profecia aqui de Isaías, nós já descobrimos que o Messias seria um menino e não uma menina, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aqui também diz que ele seria Deus forte, Pai da eternidade. Aqui nós encontramos o profeta Isaías falando a respeito da divindade de Cristo. Então o Messias que viria, ele seria um menino, ele seria Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, não um semideus, não apenas um filho de Deus, mas também Deus, a segunda pessoa da Trindade. E nós encontramos que ele seria da linhagem de Davi, do trono de Davi. Então nós já encontramos que ele seria da tribo de Judá, características de um Messias que viria a essa terra para salvar a humanidade, e esse é o foco desse momento. O foco não é presente, não é o Papai Noel, não é a árvore, deixa tudo isso de lado, não são as renas. Eu acho interessante porque a gente importa tantos conceitos, até esse conceito de frio, rena, floquinhos de neve, num país tropical como o nosso, em pleno dezembro, e a gente acaba importando esses conceitos que nada tem a ver, inclusive, com a nossa realidade de clima aqui do nosso país. Então a gente tem que deixar essas coisas de lado e focar no nascimento de Jesus. Há um outro texto também importante, Isaías 7,14. Nós encontramos, só voltar aqui 2 livros da Bíblia, 7,14 diz assim: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Outra característica do Messias que viria, ele seria fruto do ventre de uma mulher virgem. Então uma mulher que não tenha conhecido o homem, fruto do Espírito Santo. E aqui mais uma vez dizendo que um dos seus nomes seria Emanuel, que significa Deus conosco. Agora Miqueias, no capítulo 5, verso 2, também tem algo importante para nos falar a respeito desse Messias que viria aqui a essa terra. E aqui há mais uma profecia dizendo assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que é de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui mostrando exatamente o local onde Jesus iria nascer. Querido, existem dezenas e dezenas de profecias falando a respeito de como o Messias viria. E agora eu queria lembrar a você de uma coisa. Quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém. Ele não tinha lugar para nascer, não tinha uma maternidade. Ele simplesmente foi colocado, o seu primeiro berço foi um coxo. Você que é de cidade, né? Você que é um menino, um rapaz urbano, talvez você não saiba exatamente o que é um coxo. Querido, coxo é o lugar onde o cavalo come.
Nesse lugar, o Rei do Universo teve a sua primeira cama. Aqui, nesse lugar, Jesus repousou o seu corpo pela primeira vez. Jesus, quando veio aqui a essa terra, ele nasceu ali, recebeu a visita de pastores que foram orientados por anjos para que pudessem então adorar ao Deus que estava nascendo. Deus poderia enviar o seu filho como um adulto, mas ele não fez. Deus fez com que o seu filho nascesse de uma mulher, para que ele pudesse entender exatamente todos os sentimentos que eu e você sentimos. Jesus entende uma criança porque um dia ele foi criança. Jesus entende a dependência que uma criança tem de seus pais porque ele foi criança. E vocês conhecem a história. Herodes tentou matá-lo. Jesus teve que fugir lá para o Egito. Antes disso acontecer, uma estrela aparece lá no Oriente. E aí então começa a conduzir a reis do Oriente, que tinham reinos debaixo dos seus pés. E cada um deles vem com tesouros para entregar ao Senhor Jesus. E a gente fica emocionado ao perceber, porque o ouro era um presente entregue a reis. Jesus é o Rei do Universo. O incenso era um presente que se dava a sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus. E a mirra é algo extraordinário que se entrega, um presente que se entrega a professores, a mestres e a doutores, aqueles que curam. E Jesus foi exatamente isso. Esses presentes simbolizavam de fato quem era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles cruzaram o Oriente para adorar o menino Deus. Agora você percebeu o que aconteceu aqui? Pastores simples entenderam quem era Jesus. Os reis do Oriente entenderam quem era Jesus. Nós encontramos algumas outras poucas pessoas que entenderam Jesus como Deus. Mas quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, o sacerdote não reconheceu Jesus. Imagine que há dezenas de profecias na Bíblia, dezenas, falando a respeito da vinda do Messias. Pessoas simples, como pastores que viviam no campo, conhecendo e estudando a Bíblia, entenderam que aquele era o momento do Messias chegar. Foram orientados pela sua sinceridade pelos anjos. No entanto, os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os estudiosos, os saduceus, não reconheceram o menino Jesus. Deus andou entre nós, em pele humana ele andou entre nós, e nós não o reconhecemos. Você tem ideia do que é isso? Hoje acontece exatamente a mesma coisa. Existem milhares de líderes religiosos que estão preocupados na data que cairá o 13º dos servidores públicos para eles poderem montar suas campanhas e extorquir lã das ovelhas, extorquir dinheiro delas. Não reconhecem Jesus, usam o nome de Cristo, mas não amam o Messias. Não vivem a mensagem que a palavra do Senhor oferece. Querido, abra sua Bíblia. É o último texto que vamos ler, em Mateus, no capítulo 25. Mateus 25, no verso 40, a gente descobre a real essência do Natal. E a essência do Natal está aqui em Mateus 25, verso 40, que diz assim: ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso é Natal. Natal é quando você presenteia Jesus, porque Ele é o aniversariante. Agora, como é que a gente faz para presentear Jesus? A gente pega o nosso 13º e leva para a igreja? Não. Como que a gente faz para presentear Jesus? A gente pensa assim: eu sou filho de Jesus, então eu vou me presentear porque eu estou presenteando um filho de Jesus? Não. Como que eu faço para presentear Jesus? Mateus 25, 40. Todas as vezes que vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim.
Natal é você minorar o sofrimento dos pobres. Natal não é você se entupir de presente. Ah não, eu mereço isso aqui, por isso eu vou me dar isso aqui. Talvez você até mereça. Talvez você seja um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Mas a questão não é merecimento, a questão é necessidade. São 140 bilhões de reais em um mês colocados na economia a mais. Vocês já imaginaram que esses 140 bilhões de reais seria capaz de fazer para diminuir a pobreza e a miséria nesse país? Mas o foco não está nesses pequeninos, o foco não está em Cristo, o foco está em mim. Eu sou o centro. Nessa grande festa, Jesus fica na periferia e no centro fico eu, os meus interesses pessoais. Querido, eu e você temos tanto a crescer, eu e você temos tanto a refletir. Deus espera coisas muito maiores e melhores de você e de mim. Sabe, é interessante isso, né? A gente troca presentes, a gente come um monte de coisa, dorme tarde, acorda tarde, desregra a vida para comemorar supostamente o evento do nascimento de Jesus, de uma data que a gente esqueceu. E a gente diz que tudo isso é para Jesus. Não é. O Natal hoje é uma festa cujo centro é o ser humano. Mas isso não precisa ser na minha vida e na sua vida. Eu posso fazer diferente, você pode fazer diferente. Sabe que eu mencionei que esse é um mês muito complicado, muitos suicídios no Brasil, o mês com o maior índice de suicídios? Lembra que eu falei que existem muitas pessoas nessa época do ano sofrendo demasiadamente porque o Natal acaba se tornando uma festa de cunho familiar? Você pode ajudar alguém. Você pode convidar alguém para cear com você, para estar perto de você, para buscar você. Querido, Deus te ama demais. E nesse Natal, Ele quer usar você. Ele quer usar a sua casa e os seus recursos para ajudar pessoas que precisam. E há muitas pessoas precisando, muitas pessoas. Você quer dar um presente a Jesus de fato? Quer mesmo presentear Jesus? Isso está dentro do seu coração? Ou você só está pensando em se presentear, a esposa, a namorada, o filho? Quer dar um presente a Jesus? Ajude alguém. Pague a conta de luz de alguém. Compre uma cesta básica para alguém. Se envolva no mutirão de Natal. Faça alguma coisa pelo seu semelhante, pelo seu próximo. Isso, de fato, é viver o evento do Natal. Faça isso nesse exato momento. Eu tenho certeza de que Deus irá te abençoar. Talvez você esteja triste agora. Jesus vai cuidar de você nesse Natal. Vai te proteger, vai te amparar. Simplesmente siga. Siga até Jesus e Ele vai te proteger. Que Deus abençoe você e a todos nós. Às vezes mesmo sem notar, deixo uma lágrima rolar. Sinto um vazio imenso aqui em mim e penso em desistir. Começa o dia e nem sei quais as batalhas que enfrentarei. Ao me levantar, faço uma oração e com fé eu clamo a Ti, meu Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só Tu conheces bem
segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Nesse difícil caminhar, tu prometeste perto estar, e não permites que me venham provas que eu não possa suportar. Mesmo no vale da provação, tu me conduzes sempre pela mão. Eu creio naquela promessa fiel que o Espírito irás me enviar. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Mesmo que sejam como montanhas os desafios que eu tenha que enfrentar, eu só quero seguir, confiar e pedir que tu venhas dar-me força, Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. A ti eu vou. A ti eu vou. É isso mesmo, amigo. Você pode ir a Jesus agora, nesse exato momento, porque Ele entende você. Ele sabe exatamente o que você está passando. E se você nesse momento está sofrendo, e se todo esse mundo de festas não faz mais sentido, porque a sua dor é maior do que as festas, as comemorações, as alegrias, Jesus entende você e irá cuidar de você. Mas se você está aí feliz, contente, focado em tantas coisas, a gente vê aí o comércio, os centros das cidades, as lojas abarrotadas, as pessoas buscando comprar. Querido, por que você não separa um pouco dos seus recursos, um pouco do seu tempo, e você não resolve ajudar de fato alguém? Ajude, de fato. Eu acho que eu fui claro com você. Você não precisa entregar dinheiro em nenhuma igreja, mas você pode ajudar alguém que precisa. Talvez você consiga mostrar o nascimento de Jesus para alguém nesse Natal, sendo bom, sendo puro, sendo correto, fazendo o que precisa ser feito. A verdade é que a gente passa 12 meses do ano, ou 11 meses do ano, só com o salário. A gente não precisa de tudo isso. Na verdade, a gente precisa de pouca coisa para ser feliz ou para estar bem. Eu e você precisamos talvez repensar muitas coisas e ajudar mais quem precisa mais. É isso que Jesus espera como presente. Se a gente perguntasse, Jesus, o que o Senhor quer de presente nesse Natal? Jesus ia sorrir
ia falar assim: olha, há alguns pequeninos que precisam, porque Deus é dono da prata e dono do ouro, mas Ele não tem dinheiro aqui na terra. É o meu e o seu dinheiro que Deus quer usar. É o meu e o seu tempo, é o seu e o meu talento que Deus quer usar para que esse Natal tenha significado na vida de muitas pessoas. Se você puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o maior presente que o céu poderia nos dar, nós recebemos há 2000 anos. Obrigado porque o Senhor enviou a essa terra o que o céu tinha de melhor, que é Jesus Cristo. Ele nos redimiu, nos salvou, nos curou. E agora, Senhor, temos esperança de que um dia Ele irá voltar a essa terra para nos buscar. Nos ajude para que esse Natal, Senhor, seja diferente dos natais anteriores. Que a nossa vida, nossos recursos possam servir para cuidar dos teus pequeninos nessa terra. Ajude-nos a termos o foco certo e correto. Entregamos nossa vida em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E querido, lembre-se sempre, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.